Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Cada vez mais eu controlo a minha voz no começo, porque pra quem tá assistindo pela Brusão é primeira efusivo. vez... Exato. Eu já Brusão é efusivo. dei problema na edição por conta disso. Estuda 3 microfones. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é meio básico dentro dos temas que a gente trata aqui no canal. A gente vai falar sobre planejamento financeiro um pouco mais puro, né? Assim, o ano começou já de novo, né? Se você tem um papel, uma caneta ou um iPad, seria interessante você pegar. Hoje a gente vai ter algumas discussões meio práticas, assim, algumas reflexões práticas sobre o planejamento financeiro como um todo, né? Não só sobre o imprevisto, que é o que normalmente a gente trata aqui, mas de uma forma um pouco geral. A gente fala que a gente está puxando sardinha para nenhum dos lados, a gente vai tentar ser um pouco mais ameno dessa vez. Acho que o principal conceito, né, Bruno, que a gente quer colocar nesse começo, para vocês poderem entender sobre o que a gente vai falar, é que a gente não pretende nesse episódio, e também a gente nunca faz isso, mas só para deixar muito claro nesse, porque a gente vai falar de grana de verdade, a gente não pretende falar para vocês onde colocar o seu dinheiro, né, Bruno? Mas Sim. muito mais quando. Acho que é uma questão muito mais temporal do que... É o que fazer e quando fazer, e não como fazer. A gente não vai... Aqui não é recomendação de carteira de investimento, nada desse tipo. A gente vai falar, quando que você tem que olhar para cada um dos pontos, dos pilares do seu planejamento financeiro, né? A gente vai falar sobre os... E muitas vezes alguns vieses que o nosso cérebro acaba pegando na gente em relação a dinheiro, porque boa parte das pessoas tem, às vezes, um pouco de medo de olhar para essas questões, muito por conta do que acaba vivendo e, cara, a gente vai tentar dar uma força em relação a isso também. Sim, a ideia aqui é ajudar de diversas formas. Então, a gente está falando, por que a gente quer dizer que o quando é mais importante do que como o quanto, né? Assim, o quando vai ser muito mais decisivo quando a gente vai falar do seu planejamento financeiro. Tudo o que a gente faz na nossa vida, ele é meio que rodeado por conceitos temporais, né, Bruno? Assim, a gente decide que a gente vai começar uma dieta na segunda-feira, né? Vou começar a academia na segunda-feira. Eu vou dar entrada no apartamento, eu vou financiar um apartamento, sei lá, quando eu tiver dinheiro para dar uma entrada. Não, aí a gente vê um vídeo no Instagram de alguém que investe em alguma coisa, você fala, no mês que vem eu vou começar a investir nesse negócio, sempre tem também, né? Sim, são sempre condicionados a quando isso vai acontecer, né? Eu vou fazer uma especialização quando eu tiver um pouco mais tranquilo no trabalho, né? Assim, é sempre, condicionados, né? Eu vou fazer isso quando isso tiver acontecido. Então, as coisas que a gente vai falar aqui são passos, né? Os passos eles têm que ser seguidos um depois do outro, então uma coisa não pode vir antes da outra para você não se embananar, tá? Então, já que a gente explicou essa questão do conceito temporal, né? Tudo que a gente vai falar aqui é muito baseado em quando, a gente também quer deixar uma dica um pouco importante com relação ao que o Bruno falou agora há pouco, assim, o medo que a gente normalmente tem de olhar para a nossa fatura do cartão de crédito, né? Para a nossa conta bancária, para as nossas dívidas, para as nossas responsabilidades financeiras. Se você for reparar, Fê, acho que todo mundo, eu, você, a Mária, a Bia que está aqui nos bastidores, quem nunca olhou para a fatura... Quando chegou a fatura do cartão, que ela vem uns 5, 6 dias antes, né? Ela já fecha 10 dias. Fala, não quero nem ver a fatura do meu cartão de crédito esse mês. Os memes, né? Quem nunca fez isso, velho? Quem nunca fez isso? E é a mais pura verdade do medo, da insegurança que a gente tem de... Chama dinheirofobia, né? A gente não... Dinheirofobia, total. Porque a gente fica literalmente com insegurança em olhar para nossa vida financeira. Velho, essa conta um dia chega. Sim. Assim como várias contas um dia eu chego. Todos os boletos que chegam juntos, essa vai chegar também. Porque o fato de você estar com um pouco de medo, ou falar, cara, eu não quero olhar para isso agora, ou viver enxugando gelo, não vai mudar o fato que você vai precisar se organizar um dia. É aquilo, o tempo não volta. Entendeu? Então, quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser. A galera acha que se empurrar para debaixo do tapete e não olhar para as contas, uma hora se resolve magicamente. É que na verdade não, né? Quanto mais tempo você demora para poder olhar para tuas contas e resolver teus problemas, pior é porque tem juros, né? Exato. Os juros não vão te perdoar muito, não. E a economia do Brasil, para quem não sabe, cara, ela não é muito favorável. Para quem costuma embarcar nessa viagem. Então, assim, gente, a primeira dica, então, do dia...
mapeie sua vida financeira. Não é nada muito complexo, gente. Assim, é tipo olhar. Hoje em dia, no celular tem aplicativo. Saiba mais ou menos assim, pelo menos mais ou menos, gente. Pelo menos mais ou menos. A gente conversa com tantos clientes que às vezes não tem essa noção, mas assim, você tem que saber quanto dinheiro que entra, tá? Isso às vezes é o mais fácil, né? As pessoas... Tem gente que tem dificuldade, mas é o mais fácil dos três. Saber quando o dinheiro entra. Nunca aconteceu, Fê, do tipo... Você perguntar pro cara, como é que é as despesas da sua casa, 50% sua responsabilidade, 50% da sua esposa, você paga tudo, quanto que vem de custo, aí rola, cara, 20 segundos de silêncio, assim. Sim. Aí você percebe que a pessoa chuta um número. Não, ela falou alguma coisa pra poder continuar a reunião. Exatamente. Assim. Então, pô, você tem mapeado tudo que entra, mesmo que seja de uma forma um pouco mais conservadora, né? Pô, você sabe, pelo menos mais ou menos com o que você consegue garantir, né? Que você pode contar de grana durante o mês. Todas as tuas responsabilidades fixas. Então, pô, tuas contas fixas de casa, quanto que é o teu custo de vida e teus gastos que são temporários. Por exemplo, o financiamento, tipo uma dívida, o que você tem de dívida na praça que você pode negociar ou não. Você poder ter uma noção. Isso é o mínimo, né? Ter um mapeamento da tua vida financeira. Então, é mais ou menos isso. E se você tá com medo, olha, cara, não vai doer. Não morde, vai dar no mesmo, você não olhando. Um dia você vai ter que resolver, pro bem ou pro mal. Quanto mais tempo você demorar pra olhar, mais dor você vai sentir quando você vê. Exatamente. Então, já começa a ver, vai de pouquinho em pouquinho, já mapeia ele, coloca na planilhinha, que você, numa folha de papel. Gente, eu gosto entra tanto, sai funciona. tanto. Exato, que old school prova que funciona. Entra tanto, sai tanto, e eu já tenho isso aqui de responsabilidade comprometida. Pronto, acabou, você já tem uma noção, já é uma base pra gente começar, né? Feito isso, a gente vai dar... Se você conhece algum tatuador amigo seu, já liga pra ele pra essa semana fazer uma tatuagem que a gente vai dar uma dica boa aqui. Fechar as costas com essa frase. Eu fiz isso um dia, eu posso até mostrar pra vocês. A frase é, se pague primeiro. Lembra, não? Acho que talvez seja a dica de ouro do dia. A dica de ouro, e cara, é um negócio... extremamente simples, na verdade. Pega todas as contas que você tem na sua casa. Luz, água, telefone, Netflix, velho, tudo. E coloca o que você vai se pagar, ou você vai se pagar para sua esposa, ou o dinheiro que você vai guardar para seu filho. Coloca nessas contas, velho. O investimento para você do futuro, né? Exatamente. Coloca nessas contas como se fosse uma despesa mesmo da casa. É um compromisso, entendeu? né? Compromisso você tem que assumir. Porque... cara, você deixar pra fazer algo com seu dinheiro do que sobrar... normalmente não sobra. Não vai sobrar, velho. Se você for esperar gastar e querer guardar ou investir o que sobrou, normalmente você não vai investir em guardar nada. Não vai sobrar. Você já deve ter ouvido alguém falar, meu mês tem muito dia pra pouco salário, não sei o quê, mas é uma puta questão de gerenciamento, na verdade. Porque, cara, o que vai sobrar nunca vai sobrar. Essa é a real. Dinheiro na mão é vendaval. Se ficou na tua mão, ele vai acabar. Então, assim, se comprometa com você do futuro, da mesma forma que você compromete com o seu aluguel, com a sua conta do celular, com o financiamento que você já comprometeu. Você já tá pagando. É um compromisso que você tem que ter todo mês. Gasta o que sobra depois de fazer tudo. Não investe o que sobra depois de gastar, porque não sobra nada. Não vai sobrar, velho. Não vai sobrar, não adianta. E nesse momento, você pode estar pensando, mas será que não sobra mesmo? Cara, é experiência própria. Eu já tentei fazer isso. Não adianta. Não adianta. Vira vendaval, total. Dinheiro na mão é vendaval sempre. Sempre vai ser. E, bom, agora que vocês entenderam... esperamos que... né, e se não entenderam, ou ficou alguma dúvida, ou alguma ouve de novo. Angústia, troque ideia com a gente. Bom, aí, nós vamos colocar agora o que fazer e em qual ordem fazer. Né? Isso é muito importante, porque em algum momento você vai sentir um pouco mais de vontade de olhar quais investimentos vão render mais. Isso é normal. Só que, cara, tem muita coisa para você fazer antes disso. A solidez, você precisa poder começar a pensar nisso, é um pouco mais longe do que as pessoas imaginam, mas não do que é de verdade, né? Às vezes é pior antes do que durante, né? Tamo alinhado, né, Bruno? Tamo alinhado? Sim. Então, assim, agora que a gente vai entrar realmente nos 3 grandes pilares que vão sustentar a tua tranquilidade financeira daqui para frente, né? E esses 3 pilares... reserva de emergência, anota aí. Se quiser tatuar também, fica à vontade. Uma boa reserva de emergência. Um bom seguro de vida
E aí vem o investimento, aquele negócio que você olha lá no Instagram, que é mais no legal, YouTube, e fala, o negócio tá rendendo pra caramba, que legal. Então, mas isso é o último, velho. Mas a gente vai falar... Não é menos importante, não menos importante. É importantíssimo. Mas quando a gente vai explicar pra vocês exatamente por que ele vem depois. E por que você tem que começar pelo seguro, pela sua reserva de emergência? Primeiro, eu vou falar primeiro do seguro. O seguro, ele vai te proteger de coisas que você não quer que aconteça e que não está nem um pouco no seu controle relacionado à sua saúde. Né? A gente já deu inúmeros exemplos aqui, tem uma cacetada de episódio aqui no podcast que fala disso, então eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto. Mas o seguro protege você de coisas que, cara, você não imagina que possa acontecer com a sua saúde. E vida mesmo, né? Exato, a sua vida, cara. Quando a gente fala de seguro de vida nesse caso aqui, a gente está falando de seguros que vão proteger você, sua renda, sua capacidade produtiva ou as responsabilidades financeiras que você está deixando para alguém. Né? Exatamente. E esse dinheiro, se você não tem um seguro, vai embora muito rápido. E nunca vai na mesma velocidade com que você juntou. Sim. E esse dinheiro que vai embora muito rápido é a sua reserva de emergência, normalmente. Sim. Entendeu? Que não deveria ser utilizada quando o seguro de vida é acionado. Que não deveria ser utilizada para algum tipo de percalço que o seguro poderia resolver. Sim. Acho que se a gente consegue definir mais ou menos do jeito que vocês entenderem níveis de grandeza, né? Primeiro que a gente está falando aqui, não citou bem, a reserva de emergência e o seguro de vida são a base do teu planejamento financeiro. Né? Não é que eles são menos ou mais importantes do que o investimento, que é o terceiro que a gente vai falar. Eles são a base. Eles têm que ser feitos primeiro. Por que eles têm que ser feitos primeiro? Porque é ele que vai te dar sustentabilidade e tranquilidade para você correr riscos no investimento. A gente vai entrar nisso, né? Mas aí, o investimento, o seguro de vida e a reserva de emergência. Reserva de emergência, né, Bruno? É uma dor de barriga. Sim, é apareceu... Coisa menor. Cara, furou o pneu do carro. Entendeu? Você precisa de uma liquidez rápida. Você, cara, sei lá... Apareceu um problema. Ficou desempregado um tempo, ficou perdeu desempregado, a renda, ou você momentânea, ou autônomo. Ou você é autônomo e viajou de férias. Isso, entendeu? Sim, você tem que ter uma reserva ali para momentos em que você não tem a sua renda como você tem normalmente. Exatamente. Né? Qual que é o tamanho dessa reserva de emergência? Varia muito. Por exemplo, um cara que é CLT, normalmente 6 meses o que ele tem de salário ou sugestão, despesa. Né? A sugestão de 6 meses ali dos seus gastos, pelo menos. Exato. Você poder ficar tranquilo, 6 meses. Você sabe que deu uma merda... Durante 6 meses, suas contas estão pagas. Agora, com um autônomo, velho, cara, a gente fala normalmente 1 ano, 12 meses porque a vida do autônomo é aquilo, ele tem que estar, cara, 100%. Ele tem menos garantias que o CLT, né, Exato. Mano? Então, assim, a gente sempre sugere que seja em torno de 1 ano. Então, 6 meses para um cara que tem alguma garantia do CLT, quem não tem, que depende só dele, normalmente a gente fala 1 ano pro E eu já escutei muito uns papos do tipo, dá pra usar minha reserva de emergência em fundo imobiliário, essas coisas, falando, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Reserva de emergência é para você não se preocupar o quanto que ela vai render, e sim na velocidade que ela vai estar na sua conta se acontecer alguma merda, entendeu? Exato. Esse ponto acho que é o mais importante da reserva de emergência, é a liquidez, né, Bruno? Porque, assim, liquidez imediata, velho. Esquece querer ganhar dinheiro com isso, porque não é para você ganhar. Ela tem que estar na sua conta no momento mais rápido que você precisar, e acabou. E por que não é pra você ganhar dinheiro com isso? Porque você não tem mágica, entendeu, gente? Assim, você vai ganhar dinheiro, teu dinheiro vai ter rentabilidade à medida que esse dinheiro estiver exposto a riscos. Pô, é um risco pequeno, é um risco grande? Ok, você tem níveis de aceitar um risco, de gerenciar esse risco. Mas você vai estar correndo risco. Reserva de emergência, seguro de vida não é para correr risco. Exato. E também tem outra coisa. Hoje, pra te blindar desses riscos, na verdade. Com o mercado do jeito que ele tá... uma reserva de emergência num produto de renda fixa, também não vai render mal, porque a taxa de juros do país está subindo e também não vai ser um negócio que você não vai ganhar dinheiro nenhum. Se você tiver liquidez nesse título, ok. Exato, exato. Também não é um mau negócio financeiro, só que o principal objetivo, a causa dela, não é para isso. Vamos colocar assim, o mínimo que você tem que fazer, você não pode perder para inflação. Então, assim, você também não pode deixar o dinheiro embaixo do colchão, porque você vai estar perdendo para inflação. Então, você tem que ter alguma rentabilidade, mas não é o foco. Exato. Não é o foco. O foco é que você tenha, esse dinheiro seja protegido das variações de mercado, que você tenha liquidez, você pegou ele no outro dia que você precisou. Isso é reserva de emergência. Resolveu, tá ali, dor de barriga, deu alguma merda, cara, você tem de onde tirar, você fez seu seguro, apertado. Fez seu seguro, montou sua reserva de emergência, você não precisa mais se preocupar com dor de barriga, porque... ela já está muito bem amparada. A dor de barriga e uma dor de barriga que explode inteiro, que é o seguro de vida, né? Exato. Você tem os dois. Para a reserva de emergência, para a gente fechar, então, assim,
a conta é simples quando a gente vai te proteger dessa vontade, né, de querer rentabilidade. É muito mais barato é muito menos, assim, muito menos pior, né? Você perder rentabilidade e ter a tua reserva de emergência quando você precisar, você tirou a grana de lá e utilizou, do que você precisar pagar uns juros de banco porque você precisou dar grana de um dia pro outro e o lugar mais rápido você pode conseguir no empréstimo. Ou agiota, o que for. Você nunca vai conseguir a rentabilidade maior. Não existe. E se alguém você paga de juros. E se alguém te prometer isso um dia, se alguém falar para você que dá, não dá. Não dá. Desconfia, isso pelo não amor existe, de Deus. não existe. Desconfia, pelo amor de Deus. O banco nunca vai perder pro investimento. Não. Entendeu? Não. Nunca vai perder. Até porque por isso que ele tá lá. Exato. E por isso que eles, né, enfim, são grandes empresas que faturam bilhões. Só assim. Só assim. Então, mas não deixe de montar a sua, cara. Não, é extremamente importante. Se você tem condição, porque lógico, a gente não tá falando isso aqui para alguém que, tem que sustentar às vezes 6 filhos, tem a maior parte da população, a gente infelizmente não teria como montar uma reserva de emergência. Mas boa parte tem. E essa boa parte que tem, muitas vezes está gastando dinheiro com besteira. Entendeu? E às vezes ainda dá pra fazer alguma coisa, tipo, reservar pelo menos um pouquinho ali, tá ligado? Um pouquinho é melhor que nada, tá ligado? Você fala uma frase legal, que é o dobro... Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Metade é o dobro. Então, mano, nem que seja de pouquinho em pouquinho, nem que você demora, cara, 1 ano, 2 pra montar a tua reserva de emergência, vai devagarzinho e, tipo, monta. Tem alguma segurança, tem alguma coisinha, algum stepzinho você tem que ter. Porque se for uma pneu, mano, você vai precisar, né? Esse é o ponto. E aí, o seguro de vida, assim, é o assunto que a gente mais trata aqui, acho que é um pouco mais simples a gente falar. Ele é muito maior que uma dor de barriga. Assim, a grana que o seguro de vida te paga, seja um seguro para sua renda, seja um seguro para uma doença, uma invalidez, ou uma eventual ausência para garantir, as coisas que você não está aqui mais para garantir, ele é muito maior do que a reserva de emergência. Mas sim, muito, muito, muito maior mesmo, porque é incompatível. Né? Você não vai guardar a grana que o seguro de vida vai te pagar. Não dá. Você pode até guardar, mas não para esse motivo. Aí você vai e se você guardar no terceiro pilar. E se você guardar, cara, você não vai guardar ela em uma semana. Você vai demorar muito tempo para formar essa reserva. É a grana para anos. Entendeu? E se aparece algum tipo de problema relacionado à sua saúde, meu irmão, ela vai embora muito rápido. Não dá pro cheiro, A reserva de emergência não dá pro cheiro, porque se você precisou do seguro, você também vai precisar da reserva, muito provavelmente, porque você vai ter tido algum problema temporário e menor, né? Então, o seguro de vida é para te ajudar com coisas que a reserva de emergência não dá nem conta, né? Sim. Então, tipo, não se preocupe em construir uma reserva de emergência do tamanho de uma apólice de seguro. Você não precisa. Não é inteligente você fazer isso. Aí você tá abrindo até porque o seguro é muito barato. Exato. Frente o que ele vai te entregar se você precisar usar. Você paga por esse risco, entendeu? Tipo, você paga para não ter que juntar toda essa grana. Né? O seguro de vida é isso. Você paga para não ter que juntar toda essa grana que ele vai te pagar. Né? Qual que é o custo financeiro pra você por mês? Você tem que pagar por mês teu seguro. Então, tipo, você poder alugar aquilo, alugar aquelas garantias, você não ter que construir elas, você tem que pagar por mês para ter um seguro de vida, por ano, sei lá. Muito mais barato. É muito mais barato. Tentar resolver fazer isso sozinho. Sim, é ignorância, gente. Assim, vamos falar a verdade, porque aqui a gente pode falar o que a gente quiser. Mas, assim, é ignorância. É ignorância você querer, tipo, o que o seguro me paga, se eu investir isso aqui todo mês, em tanto tempo eu vou ter essa grana. Pô, larga você é burro, brother. Você quer juntar R$1 milhão para gastar numa doença, pra você que pensou isso um dia... o Fê acabou de dar o recado, para de ser burro. Né? Porque, tipo, a gente... Corta pra vida, irmão. Porra, velho. Pelo amor de Deus. Essa galera tem gente que se acha muito inteligente. Essa galera fica se julgando matemática pra cacete e não consegue fazer uma conta básica, que o seguro é muito mais barato que se ele precisar. Sim, exato. Aí ele fala, mas... Porra, mano, a gente já escutou tanta besteira, tipo... Isso não vai acontecer comigo, enfim, complexo do Superman que a gente não precisa falar, mas... O custo de acontecer é muito grande. Mano, então... Então, gente, então lá, vocês não precisam construir as garantias que o seguro de vida te dá, você aluga elas, é muito mais barato. Sim. Você constrói essas garantias da sua reserva de emergência. É sua, sua. E além do que, no seguro, cara, se você quando for muito mais velho achar que não precisa mais dele, tem um dinheiro lá capitalizado que se você não usar mais a pólice, você pode pegar pra você se você quiser. Só que a gente não vai falar disso hoje, esse é assunto pra outro episódio. Isso é uma outra possibilidade também, tipo, tem coisas que dá pra gerar isso. Mas pensando realmente em proteção... Mas não é a causa. Pensando em proteção, você não precisa construir proteções do tamanho que o seguro te paga. Não precisa, é muita liquidez que você perde. Porque
de novo, é uma grana que você precisa ter se der alguma bosta, não pode estar correndo risco, tá? Então, pô, essa é a base do teu planejamento financeiro. Né? Um bom seguro de vida e uma reserva de emergência adequada para o teu padrão de vida. Essa é a base, né? Aí alguns perguntam, pô, por onde que eu começo? Vou fazer o seguro de vida primeiro ou a reserva de emergência? Isso é uma dúvida também. Aí é uma opinião minha, né? Esse assunto gera muito debate, mas é uma opinião minha. Comece sempre pelo seguro. Por quê? Se algum tipo de imprevisto, assim, problemas de saúde, eles não avisam com antecedência quando eles vão acontecer. Falou, daqui 2 meses você vai ter um câncer. Mano, isso não acontece. Então, se no meio da sua construção de reserva de emergência der um problema, o que vai acontecer? Você não vai ter o seguro, consequentemente não vai ter as garantias que ele te dá, e não vai continuar construindo a sua reserva de emergência, e o que você fez até ali não foi o suficiente para custear tudo que você vai precisar custear. Ele não resolve, né? E assim, imagina que é que são problemas diferentes que vão acionar cada uma dessas garantias, né? Um problema pode acionar uma reserva de emergência, o outro problema vai acionar o seguro de vida. Se você tiver os dois ao mesmo tempo, o estrago que o seguro de vida resolve é muito maior, né? Sim. Então, eu concordo com o Brunão, eu também acho que você tem que ter o seu seguro de vida antes. Até porque o seguro de vida se resolve com assinatura. Né? Se você não tem... é o mais rápido, né, de resolver. Pô, a gente tava falando disso hoje, né, Bruno? O Bruno tá indo atrás de um carro, né, Bruno? Sim, troca de carro e tal, e a gente tá falando, pô, aluga, compra e tal. Eu falei assim, pô, Bruno, se alugar, você resolve amanhã. Segunda-feira, exato. E a compra vai demorar mais uma semana, porque... Aí um dado que, sei lá, talvez ninguém precisasse saber, mas tá uma treta ficar sem carro, porque a gente tem 2 cachorros que demandam muito da gente. E pra visitar a minha sogra, por exemplo, mano, a gente tem que ir andando com eles. E eu tenho uma American Bully que a pata dela é do tamanho desse copo, só que o corpo dela é do tamanho do Fê. E, mano, ela chega lá, ela tem quase um AVC na casa da minha sogra, velho. É bizarro. Aí continua. Bela dentro. Mas o ponto é esse, assim, você resolve muito rápido uma parcela da tua responsabilidade, que é o teu seguro. Cara, você pode talvez demorar 1 ano para construir tua reserva de emergência. Porque você vai ter que ir tipo, de pouquinho em pouquinho. Mano, se metade já resolveu com o seguro de vida, com uma assinatura, com pagamento, cara, resolve. Então, beleza. Exato, aí você é muito mais fácil. Fazer com calma. E não é caro. Exato, não é caro, velho. Não é caro, vocês vão ver que não é caro. Faz muito sentido o preço que você para tem de Para com esse negócio, seguro de vida é coisa de rico. Mano, não é. Não, passar apertado com grana aí, também não. Feito isso, aí sim vem... Né, o que vocês mais gostam de assistir nas redes sociais, voltado para finanças e tudo mais, que eu acho bacana pra cacete, tipo, eu fico muito feliz das pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo e elas mesmo conseguirem criar uma carteira de investimento que vai trazer um retorno razoável para elas no futuro. Sim, os investimentos diversos eles são extremamente importantes. Eu vou te falar, esse tipo de coisa que cara, pode mudar o status do nosso país, assim, aí já é um outro cenário, mas, porra, eu fico extremamente feliz, porque pensa, 10 anos atrás, quase ninguém poderia ter o acesso que eles têm hoje. A informação suficiente para eles conseguirem fazer coisas melhores com o dinheiro. Entendeu? Quanto antes você entender, essa parte de ser a parte mais simples, que eu acho que é a parte que vocês mais já têm alguma familiaridade. Mas quanto antes as pessoas entenderem que o nosso dinheiro tem que trabalhar pra gente, não o contrário, mais rápido você vai perceber que realmente você precisa investir seu dinheiro. Né? Você tem que colocar a sua grana aplicada para ela poder render, para você não depender de vender horas por muitos anos, porque uma hora você não consegue vender essas horas mais, você não tem saúde, você não quer mais. E não que o mercado financeiro vai te deixar rico, não é isso. Não. Porque grana mesmo você vai ganhar trabalhando. Isso é o concurso. Se você vê qualquer pessoa falando, fique rico no mercado financeiro, bullshit, esse cara tá falando bosta. E, mano, não se apegue a isso. Mas a velocidade com que você consegue multiplicar o que você ganha no mercado financeiro é muito maior. Sim. Entendeu? É muito maior. Tem diversas maneiras de você fazer isso. A gente não vai ficar entrando aqui em detalhe de produto, mas é só para vocês entenderem o quanto isso é importante. Então é legal sim você estudar a respeito. Você não precisa largar a sua carreira para querer virar trader. Né? Mano, não é isso que a gente está falando. Mas se interesse, se importe com isso. Isso é importante. Você você vai agradecer. Pensa que você vai virar sócio de empresas, entendeu? Aplicar o seu dinheiro em empresas que você conhece de segmento. Vai emprestar dinheiro pro Estado, que ele vai te pagar com juros bons, juros bons, etc. Melhor do que emprestar pro tio que veio te pedir grana emprestada no Natal, entendeu? Em vez de você pensar que, mais chance do governo de pagar.
Em vez de ter que juntar dinheiro para de repente comprar uma sala comercial e alugar, pô, você tem fundo imobiliário que vai fazer isso para você. Sim. Entendeu? Então, cara, você consegue começar menor, né? Exato, você consegue começar. Mano, uma ETF, que para mim é um dos investimentos que eu sou fãzaço, dos que eu mais gosto, cara, você compra com R$50. Entendeu? Só que lembre-se, primeira reserva de emergência, o seguro. Tá? Não vão se empolgar. Não, assim, tudo isso que a gente tá falando, pode ver que essa parte aqui é muito mais legal, muito mais fácil a gente falar. Mas você tem que ter muito claro que você não pode se encantar. Tá vendo como é mais fácil de falar? Como é mais legal? Pô, por quê? Você tá fazendo isso pensando que vai dar tudo certo. Né? E ninguém investe dinheiro pensando que vai dar alguma coisa errada. Ninguém guarda dinheiro pensando que vai dar alguma coisa errada. Você faz investimento, você coloca no fundo imobiliário, você compra o que você quiser, fazendo, pô, vou ter uma renda extra, não vou precisar trabalhar no futuro. Vou receber dividendo. Exato, entendeu? isso é lindo. E, pô, a gente tem que ser otimista, as coisas têm que dar certo, pô, pelo amor de Deus, né? Tem tanta coisa errada. A gente que não é advogado da tragédia. A gente não tá falando que vai acontecer uma coisa ruim pra vocês falarem, pô, o Bruno e o Felipe estavam certo. Não é isso, eu te avisei, não. Talvez eu vou falar isso pra você, mas... não, ainda que eu avisei. Mas não é esse o ponto, né, assim, Bruno? Tipo, é muito legal, né? Sim, pô, é muito mais divertido muito a gente falar, pô, vamos investir, vamos colocar digital, rentabilidade, tá, porra, legal pra caralho. E você tem que fazer isso, irmão, você tem que fazer isso porque você tem que trabalhar e uma hora você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você, é muito mais inteligente. Até porque a sua saúde não vai permitir que você trabalhe na mesma velocidade, mesma intensidade durante a vida inteira. Não, pode ser que não deixe você fazer isso amanhã. Então, assim, você tem que diversificar. Né? Você tem que diversificar as tuas formas de renda. O investimento é excelente para fazer isso. O investimento diverso, né, como a gente está falando aqui, é excelente para fazer isso. Ter uma boa carteira de investimento é fundamental para isso, cara. E é legal. É legal. É bom você ver que o teu fruto do teu trabalho, o teu fruto de você abrir mão de algumas coisas, tá te rendendo uma tranquilidade, tá te rendendo uma grana que você não tem que fazer nada para acontecer. É lindo isso acontecer. Só que tem um adendo. O chatão falando de novo. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque assim, tudo que a gente está falando aqui, de fato acontece, só que demora, não é da noite para o dia. Juros compostos só vão te trazer grandes frutos financeiros com o passar do tempo. É a mesma coisa da sua dívida que você está com medo de olhar e ela vai se acumulando e vai virar uma bola de neve. O dinheiro que você investe é a mesma coisa, só que vira uma bola de neve boa. Entendeu? Sim. Então tem que ter paciência, o negócio não acontece da noite para o dia. Né? A gente é muito defensor do longo prazo aqui. Muito defensor do longo prazo. E com investimento não é diferente, cara. A gente investe. A gente tem os nossos investimentos, a gente também quer que o nosso dinheiro trabalhe pra gente, em vez de a gente trabalhar pra ele. É normal. Só que a gente corre risco do nosso dinheiro toda vez que a gente faz ele trabalhar pra gente. Você vai correr risco do seu dinheiro e você tem que correr. É parte do jogo. E não vai ficar olhando o dinheiro que você aplicou todo dia. Uma vez por semana. Deixa lá. Porque eu lembro que, cara, quando eu trabalhava no banco, acontecia muito isso, né? O cliente fala, pô, Bruno, eu quero correr, o dinheiro não tá rendendo nada. Eu falo, pô, você tem que correr um pouco mais de risco e tal. Padrão, não existe retorno sem risco. Não existe. É impossível. Aí fala, não, beleza, o que você me indica? Pô, vamos fazer tal coisa. Aí dava 2 dias, o cara me ligava, pô, caiu um pouquinho. Eu falei, sim, velho, caiu. É normal. Vai continuar caindo, vai ter hora que vai subir. No longo prazo, isso aqui vai fazer diferença. Teve gente que demorou muito para se acostumar, teve gente que não se acostumou, isso é importante pra cacete também, porque se você for uma pessoa extremamente conservadora, cara, qualquer variação de mercado para baixo, qualquer variação de mercado vai te dar um AVC. Então, tome um pouco de cuidado e tome decisões muito pensadas em relação a isso. Sim, tá? Estudadas, você tem que saber o que está acontecendo no mercado. Ou assim, ou você estuda e faz por conta, ou você procura um especialista para fazer para você. A questão é, tome decisões muito bem pensadas em relação a isso. Porque dinheiro não leva desaforo. Exato. Isso é verdade. Nenhum dos 3 pilares vai levar desaforo. Nem com a sua saúde, nem com os BOs possíveis que possam acontecer para você usar a sua reserva de emergência, e nem com as flutuações de mercado que os seus investimentos podem sofrer ao longo do tempo, que é normal. Mas, cara, a sua saúde tem que estar preparada para isso. Então, cara, se a base está muito bem feita, assim, é o que você falou, você vai correr riscos, né? As variações de mercado, tudo vão fazer você correr alguns riscos ao longo do teu período, da tua vida inteira. Só que se você está muito bem azeitado, né? Se a tua reserva de emergência está arrumadinha, se o teu seguro de vida está lá bacana, cara, você pode correr risco, você pode correr esses riscos com tranquilidade. Então, assim, pô, talvez tua cabeça não vai ficar tão louca, sabendo que, pô, se ali cair um pouquinho, se ali, tipo, se tiver alguma variação para baixo, que é o normal, né, Bruno? Pô, isso aí não vai comprometer o futuro da tua família, o seu futuro, sabe? Tipo, no momento de um perrengue, você vai ter a grana da reserva de emergência. Então, cara, até pra tua saúde mental é bom, né? Não só pra tua saúde financeira. Então, pô, faça sua reserva de emergência, seu seguro de vida, deixe isso muito bem azeitadinho.
Resolveu esses dois? Cara, aí coloca o teu dinheiro para correr risco. Aí vai para cima de grana, vai colocar teu dinheiro. Isso vai aumentando ao longo dos anos. Aí, daqui a pouco você vai ver que... Você vai começar até a gostar de correr risco, velho. Sim. E é normal, pô, é legal correr risco a tua grana se você tiver uma grana que é um capital garantidor, que é o seguro de vida e a reserva de emergência. Então, cara, monta direitinho a tua estratégia com relação a isso. Coloca teu zagueiro, teu goleiro em campo primeiro. Depois, mano, coloca atacante. Compra quem você quiser lá pra frente. Coloca Bitcoin, o que você quiser. Mas tudo bem. Se a tua zaga estiver boa ali, vai dar tudo certo, tá? Não se deixa ser seduzido por nenhum dos 3 pilares sozinhos, tá? Porque da mesma forma que tem gente que quer só comprar criptomoeda, também tem gente que só quer ter seguro de vida. Tá errado também, tá ligado? O cara é tão medroso que... você também não pode ser conservador extremo. Então, pô, faz direitinho tua reserva, só o que você precisa. Às vezes a gente vê gente com 3 vezes mais do que precisa de reserva de emergência, não precisa. Sim, né? também faz não só o que você precisa. Faz o seguro de vida adequado com o que você precisa. Ou seja, você não precisa ter um seguro de 5 milhões, você vai precisar, tipo... Se você precisa de 300 mil. Então, tipo, aí você vai pagar à toa, entendeu? Tipo, por isso, o planejamento financeiro voltado para gestão de risco, que é o que a gente faz, é importante você saber exatamente o que você precisa de seguro de vida. Né? Esse talvez seja o grande ponto que a gente faz. E aí, cara, beleza, quando a gente vai falar de investimento, aí não tem muito limite. Aí você pode, mano, fazer isso crescer infinito. Aí corre risco. Mas assim, não se deixe seduzir por nenhum dos 3. E não tenha só nenhum dos 3. Porque nenhum tripé para em pé sem uma das pernas. Acho que isso é o mais importante de tudo. E é um trava-língua também, né? Porque eu não consigo falar essa frase. Se eu consigo, você consegue. Esse é o grande ponto. E, bom, curta, compartilha, espero comenta, que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Joga aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês geram de dúvida pra gente poder interagir com vocês. Se inscreva no canal. Bate palma aí, Mariana. E a gente se vê no próximo. Segue eu, segue você. Puta que pariu, sempre esqueci alguma coisa. Quase. Segue a gente nas redes sociais. F. Bornelli aqui embaixo. LP. E nos vemos no próximo episódio. A gente se vê no próximo. Valeu, bem, pessoal. Até mais.